Agora, desejando a todos uma excelente reunião e passando a palavra para o nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Protocolo Souza, pelas informações iniciais. Companheiros, companheiras, convidados, convidadas, amigos e amigas, com muita alegria e satisfação, estamos mais uma quarta-feira, mais uma semana, com a ajuda de Deus, para mais uma reunião ordinária e com uma palestra que acredito que irá nos motivar mais, elevar o nosso ânimo e o nosso espírito. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Ok, obrigado, presidente Marcelo. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento o palestrante do dia, Valdezir Galvão, profissional com mais de 30 anos de atuação em gestão hospitalar, atuando como principal executivo. Graduação em Administração Hospitalar, Centro Universitário São Camilo, pós-graduação em Finanças da Fundação Álvares Penteado, superintendente-geral, CEO da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, presidente da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares por 3 anos, GRAAC, superintendente do GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer por 2 anos, Hospital São Camilo, diretor-geral, CEO da Rede de Hospitais São Camilo, São Paulo, por 24 anos. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, protocolo. Antes de eu chamar o nosso palestrante, eu pulei aqui uma etapa importante da nossa reunião, que é a saudação à nossa bandeira. Então, eu peço, por gentileza, que nós reverenciamos a bandeira nacional do Brasil. Obrigado pela saudação à bandeira. Conforme foi feita a apresentação do nosso palestrante de hoje, com a qualificação excepcional, e agradeço também ao companheiro Custódio, que trouxe, que convidou o nosso CEO, Valdezir Galvão, para nos proferir a palestra. Então, Custódio, obrigado pela indicação e agradeço também ao a nossa comissão de palestras, de agenda e palestra, que tem feito um trabalho excepcional com os nossos palestrantes. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra ao nosso conferencista, Valdezir Galvão. Ok, bom dia a todos. Muito obrigado, presidente Marcelo Pascoal, por nos permitir a ACD estar aqui presente, o Custódio pelo convite. Então, um bom dia a todos, agradeço aí a oportunidade de falar para vocês. Eu vou falar um pouco, mostrar um pouco a ACD. Na verdade, eu estou trazendo aqui, mostrar um pouco do que é a ACD, o que a ACD tem feito para a comunidade e para a sociedade, principalmente das pessoas com deficiência. Me permite aqui, eu vou compartilhar uma apresentação que eu acho que facilita e ilustra um pouco a minha fala. Então, só protocolar novamente, todo mundo está vendo e está ouvindo bem? Sim. Ok, então vamos em frente. A ACD, na verdade, esse ano a ACD completa 70 anos, né? Acho que é importante a gente frisar isso, que outro fator importante para nós é comemorarmos os 70 anos. A história da ACD, em 1950, o Dr. Renato da Costa Bonfim, ele viajava muito, né, médico ortopedista, e viajava muito aos Estados Unidos, e ele observou que as pessoas com deficiência lá eram tratadas de uma forma diferenciada. Eles tinham centros de reabilitação, tratavam, e aqui no Brasil os deficientes eles eram discriminados, eles eram trancados em casa pelas próprias famílias, então tinha uma certa dificuldade. Foi quando ele reuniu um grupo de voluntários e
criou e fundou a CDE. É o que ele falava na época, né? Que não se tratava de fazer caridade ou filantropia, que era preciso encarar a causa da reabilitação como um problema médico-social prioritário. Quer dizer, não é filantropia, é realmente uma necessidade deste povo. E o propósito da ACD, o que a ACD se propõe a fazer desde a fundação dele lá em 1950, que é trabalhar nas frentes necessárias para que as pessoas com deficiência possam atingir o máximo potencial, que elas não têm a cura, mas elas podem evoluir no seu potencial, evoluindo além de suas limitações e contribuindo para uma sociedade que acolhe melhor a diversidade. Então, esse é o propósito da ACD desde a fundação e que está sempre no nosso norte para trabalhar nessa frente para as pessoas com deficiência. Qual é a atuação da ACD? A ACD ela atua desde o diagnóstico da patologia até a reabilitação e a integração social, que também faz parte de um braço da ACD lá dentro. Então, nós temos centros de reabilitação, 9 centros de reabilitação, um hospital ortopédico, porque também esse paciente da reabilitação, em algum momento, ele precisa da intervenção cirúrgica para evoluir na sua reabilitação. Ele precisa de produtos ortopédicos, cadeira, prótese, órteses. Também temos as fábricas, 5 fábricas. A escola, para algumas crianças que não têm condições de ir nas escolas regulares, nós temos escola para isso. E a CD Esporte também, que a gente atua, que a gente acredita muito o esporte como uma inclusão social, né? Quais os nossos números hoje? Então, como eu falei, são 5 fábricas de órtese e prótese, oficinas que nós temos no Brasil, 9 centros de reabilitação, um hospital especializado que é ortopédico, isso aqui em São Paulo. Realizamos mais de 800 mil atendimentos anualmente, sendo desses 80% pelo SUS. São 2.000 funcionários e mais de 1.100 voluntários que atuam no dia a dia das nossas unidades. Aqui um pouco ilustrando para vocês, então nós temos em São Paulo, na nossa central, aqui a matriz, nós temos aqui nos Açores, mais uma unidade, em Mogi das Cruzes, na Moca, em Osasco, em Poços de Caldas Minas, em Porto Alegre, Recife e Uberlândia, em Minas, que nós temos as nossas unidades. A CD, muitos de vocês sabem, a CD construía anualmente, todo ano, com o programa Teleton, uma unidade. E aí, ao longo do tempo, se percebeu que esse não era um modelo sustentável. A própria instituição não conseguiria se manter, porque todas as unidades são deficitárias, e depois eu explico um pouco por quê. Como elas são deficitárias, você a cada ano abrir uma nova unidade estava pondo em risco toda a instituição. Recentemente, nós criamos e lançamos um projeto de parcerias técnicas, que é exatamente para isso, quer dizer, a gente percebendo a demanda e a necessidade no Brasil inteiro, né, de atendimentos a muitos pacientes com deficiência que não tinham onde ser tratados, nós estamos identificando regiões onde tem alguma instituição que tenha um perfil semelhante, que se dedique a isso, que tenha vontade de se dedicar a tratamento da pessoa com a reabilitação. A CD vai fornecer todo o know-how para as técnicas de atendimento, como se fosse uma CD local, mas fortalecendo já instituições existentes e não construindo novas unidades, sim apoiando novas unidades. Já fechamos uma parceria na Bahia, em Jequié, na Bahia, a Santa Casa de lá, uma instituição maravilhosa, construiu um grande centro com doações na região, construiu o centro, e a CD fornecendo todo o treinamento e fornecimento para os profissionais de lá. Com isso, a gente consegue atingir o objetivo, que é o propósito do atendimento das pessoas com deficiência. O que fazemos? Então, são mais de 800 mil atendimentos. Quais são as principais patologias da deficiência que a CD atende hoje? Nós temos 30% que é a predomina, que é a paralisia cerebral. Temos ainda muita paralisia cerebral, de nascença. 20% dos pacientes que procuram hoje são pacientes amputados, seja eles por acidente, seja ele por alguma doença em si, por diabetes, causa de diabetes, hoje é a principal causa de que leva a amputações. Nós temos lesões encefálicas adquiridas, né? São 15%, porque nós temos a deficiência congênita, aquela que ela nasce com a deficiência, e adquirida, que se adquire ao longo da vida, né? Lesões medulares, isso ali entra acidentes de moto, entra arma de fogo, uma série de doenças. Mielomeningocele, ainda uma doença que ainda tem 8% dos nossos pacientes. Doenças neuromusculares, malformação congênita, e ainda um restinho aí de 2% ainda de atendimentos de sequelas de poliomielite. São pacientes já de mais idade, não tem mais casos novos,
historicamente na CD, o último foi lá em 80 e pouco, não teve mais casos na CD, mas tem os pacientes que acabam tendo acompanhamento até hoje. Então, essas são, tudo é feito em prol desses pacientes, tanto as cirurgias como a reabilitação. Isso, tá, como eu falei, está dividido em 60% e 59 e 41, 59 de infantil e 41 adulto, porque as crianças também elas crescem, viram adultos, então alguns continuam se tratando na CD, e os adultos que acabam tendo as deformidades adquiridas, seja um AVC, seja uma amputação, e acaba fazendo a reabilitação lá. São mais de 627 mil atendimentos em reabilitação. Depois, a chegar aos 800, temos cirurgias, temos consultas, temos as oficinas. E aí vai desde conceito neuroevolutivo, integração sensorial, pilates, terapia robótica, fisioaquática, escalada, terapia de contenção induzida, onde é uma técnica que só na CD que é feita, onde ele na verdade, ele imobiliza, no caso aí, um braço que está ativo ou bom e deixa só o deficiente para estimular exatamente a contenção, fisioterapia, TO, fono, psico, todas as áreas que a gente atua aí na reabilitação. E aqui, esses pacientes, qualquer paciente, seja ele pagando ou não pagando, ele tem a mesmo tratamento, da mesma forma, o mesmo equipamento, o mesmo profissional, o mesmo ambiente, ele está aqui no meio com esses pacientes, independente da condição dele. Nossas oficinas ortopédicas são mais de 60 mil produtos anualmente que a gente entrega, desde cadeiras, coletes, próteses, órteses. A cadeira de rodas, por exemplo, isso aqui é fundamental, porque a gente faz adaptação de cadeira, não é comprar a cadeira e entregar, a gente tem que fazer adaptação para adaptar a deficiência daquele paciente, porque, por exemplo, você pega essa cadeira da esquerda aqui, ela é colocada num ângulo onde ele possa ter uma visão horizontal, porque senão ele fica, de acordo com a deficiência, olhando para o chão. Então, é feita toda uma adaptação dessas cadeiras. Então, são 5 fábricas que nós temos para atendimento desses pacientes. Nós temos o hospital ortopédico. Aqui, ou parte do hospital, a gente separou para fazer ortopedia geral, para ajudar, e vou mostrar lá na frente, para gerar recursos, para ajudar a financiar todos esses tratamentos que eu falei anteriormente das oficinas e da reabilitação. Por exemplo, oficina, plano de saúde nenhum cobre, todo o pessoal que precisa muito de SUS, a gente separou parte do hospital para fazer isso e parte do hospital para fazer SUS. A gente realiza, por exemplo, correções cirúrgicas de escoliose complexas, tipo essa daqui, uma criança totalmente deformada, onde é feita toda uma cirurgia e no final o paciente fica numa condição muito melhor. Aqui só para dar um número para vocês, uma cirurgia como essa, por exemplo, sem contar aqui a parte dos implantes, parafusos, essas questões aqui, ela custa para a CD em torno de R$40 mil, e ela recebe do governo R$2.800. Por isso que tem que fazer aquela parte privada para conseguir gerar recurso, muitas cirurgias privadas para cobrir esse déficit aí. E se a gente não faz isso, a CD é uma das únicas que fazem pelo SUS, se não me engano, o Hospital São Paulo fazia uma cirurgia por mês e a CD que faz para essas crianças. Correções de artrogripose, por exemplo, uma criança dessa já não conseguiria andar. Após várias cirurgias, consegue colocar de pé com auxílio, com órtese, acaba evoluindo a começar a andar. Então, são cirurgias muito complexas que os nossos profissionais lá se propõem a fazer. Também, essas cirurgias, todas elas, claro, se chegar alguém que tenha condições de pagar, ele paga, mas a grande maioria é sem custo nenhum para a família. É uma pena que tem muita fila isso, a CD não consegue atender a todos, e é uma fila, inclusive, regulada pela Secretaria de Saúde. Dentro das condições, a CD vai evoluindo e puxando essa fila das condições. Na área social, na inclusão social, nós temos uma escola hoje que ela é exclusivamente para crianças com deficiência. Hoje nós temos entre 80 a 100 crianças que estudam lá, todas elas com deficiência. Então, são salas de, no máximo, 8 alunos, tem o professor, tem o suporte, também subfinanciada, a CD, que acaba tendo que ir atrás de doações para conseguir manter, porque 80% dessas crianças, se não fosse essa escola, elas estariam em casa, com certeza, porque não tem condições, ela precisa de auxílio de alimentação, ela precisa do nutricionista para dar suporte, ela precisa de acompanhante. Então, as escolas
poucas têm condições, tanto com o contrato com o Estado, exatamente isso, crianças que não têm condições de ingressar em escolas regulares. E já saiu aqui até advogados que estudaram aqui, hoje são advogados que estudaram aqui na CIDE. Então, isso é um orgulho muito grande para nós, conseguir colocar, dar uma condição, um aprendizado para essas crianças. Na área de esporte, é outra coisa que a gente acredita muito do esporte, porque depoimentos de mães, de pais, e falar assim, o esporte aqui é a única opção do meu filho sair de casa. Ele vem treinar toda semana na ACD. Então, aqui nós temos competições que a gente participa, dentro da nossa limitação, por questões de recurso, já foram participar no Japão, no nado sincronizado, quer dizer, foram 10 crianças com deficiências, mandamos elas para o Japão, apoio de parceiros, né, apoiando, então, todas as pessoas com deficiência aqui. Hoje nós temos para-atletas, nós temos competidores olímpicos que têm participado, então, todo um apoio que a gente tem feito. Aqui, se a gente for com uma competição em Cancún, esse menino aqui, que estou vendo aqui na cadeira de laranja, é um menino que fala assim, eu não sei nadar, como esse menino que não tem as pernas e não tem os braços. Né? Como diz a professora que dá o treinamento, ele falou, eu joguei ele na água para ele sair nadando. E hoje ele está competindo, né? E esse menino, eu conheci ele muito pequeno, o Ivan, ele frequentava a ACD, o meio de transporte dele era o skate. Ele era pequeno, não caberia em cadeira de rodas, ele usava o skate para se locomover. Aí um dia, isso corta o coração da gente, o dia que a mãe falou assim, a grande alegria desse menino foi o dia que ele ganhou uma cadeira de rodas motorizada, e aí na escola ele conseguiria ficar na mesma altura dos colegas para conversar, porque antes ele ficava no chão. E hoje é um atleta que compete em um Paralímpico. Então, isso é muito importante, apoiar o esporte para a inclusão desses pacientes. Isso é um overview geral do que a gente faz. Agora, como a gente financia tudo isso, né? Do que estava falando. Então, vou falar um pouco de como a gente financia isso. Hoje, a CD tem um orçamento aproximado de 340 milhões anual. Entre mão de obra, o grande custo é mão de obra, materiais, utilidades, investimento, reformas e serviços. A gente consegue gerar uma receita de 262 milhões. Esses 262 milhões representa 77% da receita. Os outros 23% são doações. E dessa receita que ela gera, são 84% de plano de saúde, com os 20% que é de atendimento. E gera 16% na receita, com os 80% de atendimento. O SUS, então, com 16%, consegue 70%, e a necessidade anual de captação de 78 milhões, que entra a solidariedade das empresas, das pessoas. Aquilo que eu falo, hoje a gente fala muito em solidariedade, na pandemia estão ajudando, mas a CD trabalha com isso desde 1950. Né? Desde lá atrás que a CD tem trabalhado envolvendo, não ficar só cobrando do governo, dizendo do governo, porque também não conseguiremos fazer o que a gente está fazendo hoje se a gente dependesse só disso. Então, a gente tem que também correr atrás. Graças a Deus, a gente tem pessoas solidárias, empresas solidárias que têm ajudado. Essa captação de recurso nossa, como que ela entra hoje? Né? Nós temos, aqui eu mostro melhor, 42% deles é o próprio Teleton, que é um programa, e já vou falar desse programa, que está na ativa já, 2020, 42% ele que gera aqui, que lá tem tanto pessoa física como pessoa jurídica que tem contribuído lá. Doações de regulares são as pessoas físicas, tem 28%, são aqueles mantenedores, aquela pessoa que dá seus R$15 por mês, R$20, todo mês tem aquela contribuição, e para as pessoas é pouco, consegue contribuir, e isso, juntando 50, 60, 70 mil pessoas, a gente consegue um recurso significativo. Bazares, mais 10% dos nossos bazares também, vendendo produtos, a gente tem conseguido recursos nesse sentido. Né? Alguns outros meios de recursos são projetos incentivados, nós temos emendas parlamentares, políticos, isso a CD é uma instituição partidária, então ela recebe apoio de todos os parlamentares, têm ajudado em emendas quando é possível. Então, graças a isso, a gente tem conseguido arrecadar, com muito sacrifício, mas a gente tem conseguido arrecadar. Esse ano é um ano um pouco mais difícil, e acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Aqui eu estava falando do Teleton, não sei se você todos sabem, mas o Teleton não é um programa do SBT. Né? Ele é realizado no SBT, mas ele é um programa da ACD. Né?
a CD, que hoje, porque o Silvio Santos Generoso, ele cede a emissora, por isso que ele é feito lá, ele poderia estar sendo feito em qualquer outra emissora, né? O Teleton é um programa que o Jerry Lewis, ele tinha um filho deficiente, né? Ele criou essa maratona televisiva lá em 1977, né? E hoje mais de 20 países acontece esse programa Teleton. E no Brasil, esse Teleton, o que tem os direitos de uso dessa marca aqui no Brasil é a CD e dedica essa maratona para arrecadação para ajudar as pessoas com deficiência física em São Paulo. Em São Paulo não, no Brasil como um todo. Então, esse é a história um pouco da CD. E o Silvio Santos abriu a emissora, cedeu 24 horas da emissora para a CD montar programa lá. Então, a CD que monta a estrutura lá com profissionais, ele cede a emissora, profissionais da própria emissora trabalham voluntariamente no dia, os artistas são todos voluntários, né? E às vezes alguns perguntam, né? Às vezes eu pego táxi, alguma coisa, eu falo, mas aquele dinheiro vai mesmo para a CD? Falo, não vai, como nem passa pelo SBT, né? Ele não passa pelo caixa do SBT, ele entra diretamente, automaticamente na ACD. Né? Então, não tem nem um centavo. Isso que estava falando um pouco da solidariedade aqui. Desde 1950, a CD tem feito exatamente isso, envolvendo a comunidade, né? E até hoje, arrecadando recursos. E eu acho que a gente tem feito isso porque a gente sempre tem uma preocupação muito importante de prestar conta para a comunidade do que a gente faz com os recursos, né? E a melhor forma de prestar conta, eu sempre falo, e é aquilo que já deixo o convite para todos, a CD é aberta para ser visitada e lá conhecer e ver onde está sendo aplicado o recurso que chega na CD por essas pessoas que têm contribuído. Né? Então, por exemplo, esse ano a campanha já está nativa, né? Então, já começou, nós já estamos na internet, já chamando para as doações, para esse ano, que o programa vai ser em novembro, diferente, nós estamos preocupados exatamente por causa do novo formato, novo modelo, por causa da pandemia, que não consegue fazer um programa ao vivo, vai ser um programa televisivo, mas ainda muito show online, pela internet, então vai ser um pouco mais difícil a gente conseguir arrecadar, que é um fator que nos preocupa um pouco, a gente conseguir arrecadar o que a gente vinha arrecadando. E tanto as empresas, principalmente esse ano, uma coisa que as empresas estão ajudando mais, mas estão ajudando exatamente com foco no Covid. Então, estão direcionando todos os recursos para lá e está sendo um pouco mais difícil aí para CD. Então, a campanha nossa já começou, já está em andamento. Aqui, por exemplo, se eu pegar essa história aqui, essa família, que é a mãe e filho, né? O filho se tratou na CD, a mãe tem a doença intestinal, teve uma infecção, que teve as pernas amputadas, que teve parte das mãos amputadas, imediatamente ela procurou a CD porque ela tratou o filho dela na CD. Né? E hoje ela representa muito bem a CD aí, que nós protetizamos ela, reabilitamos ela, e ela consegue fazer, foi até na CD de Osasco. Né? Eu não deixo de fazer minha campanha aqui, minha propaganda, porque está aqui já os números ativos, que se puderem divulgar para amigos, para quem for, esses telefones 0500, para quem tem telefone pós-pago, já pode fazer as doações, nós estamos em campanha já para conseguir a arrecadação de recursos para este ano. Novamente aqui, vai ter agora esse próximo final de semana um jantar solidário com iFood, com lives no final de semana, então também são ações que a gente tem feito aí para captação de recursos. Né? Aqui eu gostaria, é um vídeo curto de menos de 3 minutos, eu só não sei se eu consigo o áudio, eu gostaria aí que alguém me sinalizasse se o áudio vai entrar ou não, porque se o áudio não entrar, eu deixo aí, é só na internet colocar máquina resolvedora de problema, vocês vão encontrar um vídeo, que é um vídeo que nós fizemos eles há 4 anos, que a agência que bolou isso, inclusive ganhou o prêmio internacional, mas vale a pena assistir esse vídeo. Eu vou colocar aqui e, por gentileza, me sinalizem se está entrando o áudio. Entrou áudio ou não? Não? Então tá. Então não entrou. Então tá. Questão da tecnologia.
é? Tá, então, eu peço desculpa pelo vídeo, mas a gente consegue encontrar essa máquina resolvedora de problemas na internet. Então, aqui dei um overview geral, eu queria abrir para perguntas. Eu acho que esse bate-papo, eu queria mostrar um pouco do que é a ACD, do que a ACD tem feito e graças à ajuda de muitas pessoas, a gente tem conseguido fazer esse atendimento dessas pessoas que mais precisam, né? São pessoas que... E por que ela tem muita gente que... Porque são atendimentos que hoje, plano de saúde da parte privada não cobre, é de difícil acesso, então são pessoas que não têm recursos para bancar algo particular, onde tem recursos, ele fica à mercê aí das unidades para atendimento, e a gente tem feito esse trabalho. Uma pena que a gente não consegue fazer aquelas cirurgias, por exemplo, tem cirurgias ali que demoram de 2 a 3 anos para ele chegar a fazer cirurgia. Cadeiras de rodas adaptadas, isso o próprio secretário da Deficiência de São Paulo, onde me falou, tem mais de 2.000 pessoas, são também em torno de 3 anos a pessoa fica esperando uma cadeira, né? Se a gente for olhar para nós, né, a cadeira são as nossas pernas, né, para essas pessoas, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer, pressionar os governantes para políticas públicas e olhar um pouco mais para essas pessoas que tanto precisam. Eu agradeço aí a exposição, estou aberto aí para a gente fazer um bate-papo e responder perguntas e aquilo que vocês queiram saber um pouco mais da ACD. Obrigado, agradeço ao Valdecir. Muito obrigado mesmo pela sua presença, uma excelente apresentação da ACD. Podemos conhecer um pouco mais os trabalhos internos e do que a ACD tem feito. E eu agradeço mais uma vez, de coração, Valdecir, pela tua disponibilidade, por ter aceitado o convite e poder aqui apresentar a ACD para a gente. Eu peço um momento que retornaremos com as perguntas e as considerações finais. Agora passo a palavra ao nosso protocolo. Ok, obrigado, presidente Marcelo. Nós tivemos aí, em média, 45, 46 participantes, mas essa audiência vai expandir quando colocarmos a apresentação no canal do Rotary Club de São Paulo, no YouTube. A partir já de hoje à tarde, nós teremos já essa possibilidade, o que dá oportunidade para aqueles que não puderam estar presentes hoje. Eu peço, por gentileza, para os que estão acompanhando essa brilhante apresentação, para que se identifiquem colocando o seu nome, se identifiquem pelo chat, né? O seu nome, o seu celular, e-mail, o cargo e o clube a que pertencem. As perguntas não vão ser feitas pelo microfone. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat e o presidente Marcelo de Pascoal, a quem devolvemos a palavra nesse momento, vai encaminhando para o nosso palestrante. Obrigado, Souza. Valdecir, tem uma pergunta aqui do nosso companheiro Roberto. Os governos federal e estadual contribuem com a ACD? A ACD também tem programas voltados à prevenção? A parte do governo, na verdade, sim, o recurso que a ACD recebe do governo é atendimento pelo SUS, a tabela SUS que há mais de 15 anos sem reajuste, né? Então, é exatamente isso, é a remuneração por serviço prestado. Eu faço uma prótese, eu entrego, eu recebo aquele valor. Eu faço uma consulta médica, eu recebo lá meus R$10, né? Você recebe seus R$10, uma consulta médica, né? Que a gente faz 45 minutos cada consulta, tá? Só para vocês terem uma ideia, R$10 de reembolso, né? Esse é o valor repassado via Secretaria Municipal de Saúde, que é a tabela do SUS, né? Outras ajudas federais, o que a gente tem tido? Emendas parlamentares, apesar da limitação de uso de algum recurso, mas a gente depende dos parlamentares, onde indica verba, a gente consegue comprar alguns equipamentos, né? Consegue fazer algumas reformas. Elas são difíceis, mas porque entra no ritmo, a gente tem conseguido fazer. Então, esse tem sido a forma de ajuda, né, do governo em si. Na verdade, não é ajuda, ela remunera o serviço de acordo com a tabela já pré-estabelecida, o serviço prestado, né? Não tem recurso adicional. Diferente, por exemplo, de
de uma instituição que similar à CD, que é muito comparado com a CD, que é o Sara Kubitschek. É uma instituição maravilhosa, faz um trabalho muito bom, né? Realmente é um trabalho diferenciado, mas ela tem recurso que ela é financiada pela União. Ela faz parte do orçamento da União, não, ela nem pertence ao Ministério da Saúde, né? Não é nem pelo Ministério da Saúde, é pela União. Faz parte lá no orçamento da União. Então, é um pouco diferente, é uma lei muito antiga, eles conseguem fazer isso e têm feito um bom trabalho. Quanto à prevenção, o que a CD tem? Sim, sempre a gente tem desenvolvido muitas ações, a CD participou muito lá atrás no desenvolvimento da farinha, com adição de ácido fólico também, para evitar algumas doenças de nascença, tipo a mielomeningocele, algumas outras doenças. A prevenção, principalmente de acidentes, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de trânsito, porque a gente percebe isso, a frequência de pessoas que sofrem acidentes e acabam frequentando a CD. A outra coisa é a diabetes, trabalho para prevenção, porque é a única forma de prevenir, dado que a gente percebe o volume de pessoas amputadas hoje que frequentam a CD. Se você for pegar a nossa unidade lá em Recife, a nossa oficina de lá, a nossa fábrica, não vence protetizar as pessoas, e a grande maioria amputados de diabetes, de consequência da evolução da doença do diabetes. Então, sim, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, mas não é tão forte, mas a gente tem feito, sim, alguma nesse sentido. Valdeci, a nossa companheira Carla Blanco pergunta: a ACD atende síndromes como Down e microcefalia? Não, o que é a CD? A CD, há 70 anos, ela se especializou em tratamento da deficiência física. Na verdade, sim, a CD, ela trata lá quando a deficiência predominante é a física, né? Então, síndrome de Down, hoje em São Paulo tem as APAES, que fazem um trabalho muito, muito bom nisso. Nós temos, por exemplo, nós temos uma parceria muito forte, né? Nós estamos aqui num centro, aqui perto de Ibirapuera, por exemplo, onde nós temos a APAE, que faz o intelectual muito bem, nós temos no Rio, que faz a parte visual, e tem a DERDIC, que tem o auditivo, que são as 4 grandes deficiências aí, que tem uma troca de paciente entre elas, né, nesse sentido. Mas a especialização da CD é na reabilitação física. Ela não tem o aspecto autismo, ela não tem o síndrome de Down, isso a gente não faz o tratamento na ACD. Hoje tem outras instituições que fazem isso. O nosso amigo Roberto Monasterski, de que forma a pandemia interfere nos processos atuais e no crescimento do atendimento da ACD? Essa pandemia, na verdade, ela tirou a gente do equilíbrio do plumo, né? Porque, na verdade, em março, a gente se deparou com o isolamento social. A primeira coisa com 6 mil pacientes em tratamento em todas as nossas unidades, fechamos as unidades. Interrompemos todos os atendimentos, a grande maioria desses pacientes de grupo de risco, né? Não é porque ele tem uma deficiência que ele tem mais probabilidade de adquirir o Covid, mas alguns sim, alguns eram muito de risco, e pelo isolamento nós fechamos todas as unidades. A parte do hospital também suspendeu todas as cirurgias eletivas, então o impacto na receita deste ano da CD é da ordem de 50 milhões de reais, né? Uma queda violenta, né? Agora nós estamos começando a retomar, então as cirurgias nós já estamos ali fazendo uma média de 80% que a gente fazia no ano passado. A reabilitação está sendo um pouco mais lenta, né? Porque são pessoas que elas têm que frequentar a CD 1, 2 vezes, 3 vezes por semana, né? Muitas dependem de transporte público. Então, a gente está retomando agora gradativamente com todos os protocolos de distanciamento, espaçamos mais o atendimento. Então, a preocupação nossa é de como a gente vai conseguir atender o mesmo número de pessoas, né? Alguns desistiram, não querem voltar ainda, porque ainda tem essa insegurança, a gente está dando essa liberdade aos pacientes, mas muitos perderam a reabilitação deles, porque são mais de 6 meses sem uma reabilitação. Então, vai ter que voltar e recomeçar tudo de novo, né? O crescimento, eu não digo que a gente consiga crescer, se a gente conseguir manter, está aguardando a evolução da pandemia dessa doença, desse vírus, para ver
como vai se comportar. Acho que vindo a vacina, a gente conseguindo, eu acredito que os pacientes voltem a fazer sua reabilitação, a gente consiga fazer o volume de atendimento. Mas o impacto desse ano foi grande, sim. Nas próprias doações, aquilo que falei, grandes parceiros, empresas, falaram, esse ano nós estamos direcionando todo o recurso para o Covid. A CD também recebeu máscaras, conseguimos comprar algumas máscaras, aventais, mas, por exemplo, na CD não tem Covid lá dentro, a gente não atende paciente Covid, mas, de qualquer forma, protege todos os pacientes. Mas a dificuldade é você manter toda a estrutura, né? Porque o que a gente fez, manteve todos os profissionais, são 2.000 funcionários, né? Manteve todo mundo para agora, exatamente, retomar o atendimento, e graças a Deus nós estamos conseguindo retomar. Então, teve um impacto, né? Mas eu acredito, sim, que a gente vai conseguir sair dessa, né? E temos aí o apoio da sociedade, a gente vai conseguir dar continuidade ao atendimento, né? Talvez a gente vá, alguns projetos que estavam em andamento vão ser adiados, alguma coisa nesse sentido, né? O nosso companheiro Roberto Souza pergunta: há esforços para que os planos de saúde autorizem os tratamentos, bem como os pagamentos para a ACD? Na verdade, há esforço, sim. Na verdade, se você vê o plano de saúde, hoje ele até paga, por exemplo, a área de reabilitação ele paga. Ele não paga, porque não faz parte do rol da ANS, a cobertura de próteses, órteses aí. Então, por exemplo, quem tem plano de saúde acaba comprando particular, na CD mesmo, ou então outras oficinas particulares, né? Quem entra pela fila do SUS, ele acaba tendo a maratona da fila. Hoje eu até brinco, né, que quem consegue chegar, enfrentar a fila, superar, chegar na CD, a melhor forma de tratamento é pelo SUS. Ele tem direito, ele tem tudo que ele vai precisar, ele vai encontrar lá. Ele vai ter atendimento robótica, que o plano de saúde é uma briga para conseguir, não aprova, mas no SUS ele vai acabar tendo, porque é o foco da CD, é o core da CD atender essas pessoas, principalmente os mais necessitados. O plano de saúde paga a reabilitação, mas vou te dar um exemplo. Uma reabilitação, ela é uma hora que fica um paciente e um terapeuta, né? Ele custa em torno de R$85, né? Plano de saúde, que melhor paga 45. Melhor paga. Então, é deficitário também. Então, a política que eu tenho adotado dentro do CD falou, já que eu tenho que captar recursos para cobrir, vamos fazer para quem realmente não tem plano de saúde e a gente dá suporte. Se a pessoa entrar com plano de saúde e pela fila, enfrenta a fila, ele tem um atendimento igual lá dentro. Mas hoje o plano de saúde na reabilitação não cobre. Cirurgia, sim. Cirurgia, inclusive, a gente tem feito muitas, né? E a gente tem usado isso, né? Quem usa hoje, o melhor hospital ortopédico, eu falo isso para vocês, não é porque eu trabalho lá, né? Porque eu sou superintendente de lá, né? Se alguém me perguntar onde eu faço uma cirurgia ortopédica, eu falo ACD. É um hospital especializado, só faz isso. A gente faz 8.000 cirurgias por ano, né? Cirurgias de coluna a gente faz 4, 5 por dia, né? Tem hospitais que fazem isso por mês, a gente faz 300, 350 cirurgias de escoliose por ano, 2.500, 2.600 cirurgias de coluna na CD. Então, esses os planos de saúde pagam, e graças a esse atendimento privado, a gente consegue cobrir aquelas cirurgias complexas que eu mostrei aí pelo SUS, que são altamente deficitárias, e a gente consegue cobrir toda a reabilitação que ela é deficitária, né? Então, a gente consegue fazer exatamente isso com a parte privada do hospital. Por isso, a gente tem investido muito também nessa parte privada. Quanto mais eu tiver plano de saúde fazendo cirurgia lá, mais pacientes eu consigo atender na área do SUS, na área filantrópica. Então, quanto mais eu cresço no privado, eu consigo puxar mais o público para atender também. Excelente, Valdecir, excelente. Eu só vou abrir aqui para o nosso amigo e convidado e visitante Scatolini, que pediu para comentar um. Obrigado, presidente Marcelo. Estou quebrando aí o protocolo, a ordem normal da reunião, mas é para fazer uma solicitação e uma informação. Primeiro, informar ao Valdecir que está presente na sala um colaborador seu, que é sócio do Rotary Club Pacaembu Bom Retiro, o Ricardo Zubaran. Ele está presente na sala, viu, Valdecir? É uma informação. E a segunda é uma solicitação.
diretamente ao governador Chicane. O governador Chicane, ele dá sempre missões para mim, né? Ele sempre deu missões dentro do Rotary. Deixa eu colocar o governador Chicane aqui na minha tela, que acabei que estou ouvindo. O governador Chicane sempre dá missões para mim, então vou dar uma missão ao governador Chicane. Nós paramos de contribuir ao Toleton, governador Chicane, há alguns anos, o distrito, 4.610, agora o distrito 4.563. A última vez que eu acho que foi feito foi no governo do Reinaldo Franco. Então eu coloco um desafio ao senhor, governador Chicane, que solicite ao governador Jô esse ano que faça uma contribuição ao Teleton pelo distrito 4.563. Vamos falar para o senhor que não tem orçamento, não tem isso, não tem aquilo. Tem sim. Se eles não souberem achar o dinheiro, contabilmente, pode falar comigo que eu informo ao senhor. Obrigado, presidente Marcelo. Forte abraço a todos os companheiros. Obrigado, Scatolini. Eu só queria passar a palavra agora para o nosso querido Custódio, que foi o que convidou e indicou o Valdecir para uma consideração. Bem, Valdecir, eu já tinha ouvido falar muito do trabalho da ACD, né? Tivemos uma reunião do fórum lá com você e a turma me falou assim que ficaram muito impactados. Por um lado, é maravilhoso que alguém lá atrás, em 1950, tenha tomado uma iniciativa que foi o início de tudo, né? A gente vê a luta de vocês, a necessidade importante de captar quase 80 milhões de reais, né? E, por outro lado, a gente vê um outro instrumento aí que podia ser uma forma de captar sendo tributado, né? Então, eu quero só parabenizar você como CEO, liderando toda essa operação. A gente, como sociedade, se sente muito dignificado e muito honrado com o trabalho de vocês, né? Espero que nós, de alguma maneira, como Rotary, aí a provocação que foi feita há instantes, né, possamos colaborar com cadeiras de rodas ou, de alguma maneira, com esse trabalho magnífico que você faz. Quero agradecer a Carla, que também é do nosso comitê jurídico lá do FONIF. Então, um grande abraço e parabéns por esse trabalho magnífico, incrível, parabéns. Queria passar a palavra para a Carla Regina também, que está nos visitando, e também da ACD, para fazer algum comentário. Na verdade, é só fazer um agradecimento, né, a vocês ao convite, ao Custódio, que sempre tem contribuído muito dentro do FONIF com as ações da ACD, fez esse convite tão gracioso para que o Valdecir estivesse aqui explicando para vocês, principalmente nesse ano onde a gente tem tantos desafios, né, no sentido de captação de recursos, porque, como disse o Valdecir, nossos recursos das grandes empresas estão indo para o combate à Covid, então a gente teve um déficit muito grande na nossa operação, então é um momento que todos os esforços da sociedade são muito bem-vindos. Eu agradeço a todos, é um prazer sempre estar com vocês. Obrigado, Carla. Valdecir, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a apresentação, a disponibilidade, e te passo a palavra para as considerações finais. Muito obrigado. Custódio, muito obrigado pelas palavras. Eu agradeço mesmo o convite, porque eu acho que dessa forma, ao Scatolini, muito obrigado aí pela manifestação. Nós temos tido, às vezes a gente tem alguns projetos aprovados em algum Rotary, sempre tem um apoio, mas com certeza eu acho que a gente pode colocar alguns projetos onde vocês possam nos ajudar e ajudar essas pessoas que tanto precisam. Então, eu agradeço muito essa sua disponibilidade e nos ajudar. O Teleton é uma forma de ajudar, de contribuir, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço essa ajuda de vocês, mas o mais importante, eu acho que quando vocês puderem visitar a ACD, a melhor forma de conhecer é realmente ir lá, querem conversar com o paciente, com os profissionais, vocês vão ver que é um ambiente muito agradável, muito gostoso, vocês vão se sentir muito bem lá e vocês vão conseguir ver realmente em loco, porque eu acho que a melhor forma é vendo o que está sendo feito, que é melhor do que eu estar falando aqui. Mas será sempre um prazer em receber qualquer um de vocês lá na ACD. Então, Marcelo Pascoal, muito obrigado pela oportunidade, por abrir esse espaço para a ACD divulgar um pouco do seu trabalho aqui. Eu fico muito feliz em nome da ACD, de todos os seus pacientes, de todos os
seus colaboradores, eu agradeço essa oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado, Valdecir. Mais uma vez, agradeço você e me comprometo, né, aqui com você que assim que possível, quando voltarem a podermos circular presencialmente, iremos montar aqui um time, um grupo de rotarianos. Vamos fazer uma visita à ACD. Eu não sei qual é a quantidade limite de pessoas, mas a gente depois combina e eu acredito que vai ter vários rotarianos e rotarianas do nosso clube que vão querer ir visitar a ACD. Então, me comprometo com você. Acredito que talvez no próximo semestre a gente poder fazer essa visita à ACD. Obrigado. Bom, sim, muito obrigado. Solicito ao protocolo Roberto Souza que apresente os nossos visitantes. Muito obrigado, presidente Marcelo. Nós temos a honra de contar aqui com um grande número de visitantes. Carla Regina Batista Oliveira, gerente jurídico da ACD, o Roberto Monasterski, convidado do companheiro na Rede Chicane, diretor executivo da ABC, Associação Brasileira de Bancos, o Sérgio de Castro, da Imagem Pública, associado honorário do Rotary Clube de São Paulo, o José Luiz Scatolini, do Rotary Clube de São Paulo Pacaembu, Bom Retiro, que deu uma ótima contribuição com a sua fala, a Renata Sansoni, convidada da companheira Carla Blanco, assim como Mércia Cabreira e Carol Aguiar, além de Ricardo Zobaran, Rotary Clube de São Paulo Pacaembu, Bom Retiro, e o Kevin, presença sempre marcante do Rotaract do Mackenzie. E nós estimulamos também a todos que acompanharam aqui ao vivo a apresentação do superintendente Valdecir Galvão, com informações que vieram trazer para nós um amplo panorama do que a ACD vem fazendo, e também via YouTube depois, vamos estimular para que todos que entraram em contato com esse conteúdo compartilhem dessas mensagens em suas redes sociais e também usem as redes sociais para ampliar o número de colaboradores com a ACD. Voltamos com Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Nosso excepcional, sensacional protocolo que nos ajuda bastante aqui na reunião. Para encerrarmos, vou fazer breves avisos. Primeiro, os nossos aniversariantes do mês de setembro, né? Será colocado aí na tela, né? Marco Paulo de Almeida Salles, dia 5/9, o Antônio Haddad, dia 6/9, o Luiz Álvaro Augusto Masson, dia 12, no dia 13, Cinzenando, no dia 13, o Antônio Ernesto Bittencourt também, e no dia 28, João Gilberto, no dia 29, Irineu de Mula. Então, parabéns aos nossos aniversariantes do mês, completando mais um aninho, e que Deus continue abençoando a todos. Agora teremos os aniversariantes rotários do mês. São aqueles companheiros que fazem anos de tempo de Rotary Clube de São Paulo. Então, temos o Adriano Vasconcelos, 1 ano, temos o Antônio José de Oliveira, 2 anos, temos o nosso querido Arthur Teixeira Mendes Neto, 22 anos de Rotary Clube de São Paulo, Dalmo, 2 anos, Johnny, 2 anos, José Roberto Souza, nosso protocolo, 3 anos, meu querido padrinho, Naide Chicane, 36 anos de Rotary Clube de São Paulo. Parabéns, Chicane. Anelis... 100% de frequência. Obrigado. 7 anos da Nelly e 38 anos do nosso querido Paulo Antônio Cardim. Chicane, mais uma vez, parabéns pelos seus 36 anos de serviços prestados, excelência do Rotary na Fundação. Queria te dar um minutinho aí para dizer desse tempo. Graças a Deus, desde 14 de setembro de 1984,
eu tenho a honra de pertencer ao Rotary Club de São Paulo e que, entre as suas muitas obras rotárias, nos seus 96 anos de existência, uma delas foi de 20 rotarianos do nosso clube terem criado a Fundação de Rotarianos de São Paulo, que tem 5 mantidas: o Colégio Rio Branco, o Centro de Educação para Surdos, o Centro Profissionalizante que forma o jovem aprendiz, a Faculdade Rio Branco e o Ensino à Distância, uma obra maravilhosa que, na área da educação, é a maior obra de rotarianos no mundo. Então, só tenho a agradecer o Rotary Club de São Paulo por ter proporcionado a oportunidade de eu participar nesses 36 anos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, padrinho. Presidente Marcelo, já que você está tão bondoso, você me dá 30 segundos? Rapidinho, que eu já estou no tempo. Eu queria avisar o grande Galvão, que faz esse trabalho extraordinário, que o Rotary Club de São Paulo, sim, nos anos 70, 80, através do Lar Escola Rotary, quando aquela região era muito diferente, o Lar Escola Rotary, que era dirigido pelo Mário Amato, tinha uma parceria através do governador José Luiz Lemos da Silva, e as nossas crianças, os nossos jovens eram atendidos, sim, várias vezes para grandes intervenções e tratamento lá na ACD. Isso permaneceu durante muito tempo. Isso foi um trabalho também realizado na ACD naqueles anos 60, 70, 80, pelo Rotary Club de São Paulo. E lembrando que isso era feito através do doutor Ivan Ferrareto, como que o senhor citou, talvez, no início da reunião, porque eu não estava ainda aqui na sala, e lembrando desse grande médico que extraordinário, percursor, né, líder e pioneiro dessa instituição maravilhosa, o grande doutor ortopedista Ivan Ferrareto. Desculpe, muito obrigado. Obrigado, Sérgio Castro. Obrigado pela sua intervenção, sempre com as informações do Rotary, que sempre nos acresce mais. Vou avisar sobre a nossa próxima quarta-feira, nossa próxima reunião ordinária, 15ª reunião. Teremos a presença do André Matarazzo, candidato à Prefeitura de São Paulo, estará nos trazendo uma palestra sobre os desafios para a gestão da cidade de São Paulo. Então, eu conto com a presença dos companheiros para a próxima reunião e convide mais amigos, companheiros, enfim. E também no dia 13 de outubro, que será na terça-feira, teremos a presença do candidato à Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas, né, com o mesmo tema, desafios para a gestão da cidade de São Paulo. Eu só queria observar que dia 13 é uma terça-feira. Alguém pode estranhar, porque não é o dia da nossa reunião, mas estamos fazendo uma reunião num dia diferente da semana, devido à agenda do clube, né, que está lotada, e também à agenda do palestrante que conseguimos encaixar nessa data. Então, se atentem pela data e pelo dia e convidem também pessoas para poder participar. E assim eu encerro os avisos e também encerro a nossa sessão, a nossa reunião ordinária de hoje. Declaro encerrado esta reunião ordinária.